algumas coisas aconteceram essa semana, bem interessantes, que juntaram com o algoritmo do YouTube. Olha que interessante, aqui eu estou fazendo uma ligação de uma coisa pessoal, uma coisa que todo mundo está vivendo. E agora, no mundo do gamer, né, o que mais aparece no YouTube é coisa se o PS5 Pro vale ou não a pena. E como os youtubers, eles acabam sendo hipócritas, pelo menos é isso que o algoritmo tem que trazer para mim, como eles acabam sendo hipócritas por eles falarem mal do PS5 Pro e de fato eles estão felizes em terem ganhado um PS5 Pro. Pelo menos essas coisas têm aparecido, se vale a pena ou não o PS5 Pro, se o youtuber ele falou besteira, e eu vejo como as pessoas gostam de ganhar likes em cima de outras pessoas. Eu vejo como elas gostam de polêmica ou elas gostam de falar mal, e como, de certa forma, o sensacionalismo ele acaba engajando, né? Ele acaba engajando. Você abre o G1, você não vê no topo do G1 os empresários de maior sucesso, as pessoas que conseguiram sair de baixo e conseguiram chegar no topo. Você não vê as histórias, né, que incentivariam outras pessoas a serem melhor. Você vê só desgraça. E eu acho que as pessoas, na minha visão, tudo que tem vindo do algoritmo, e eu vejo os youtubers presos ao algoritmo, e tudo que tem vindo do algoritmo são coisas assim, mais do mesmo. E até eu tenho perdido um pouco de interesse no YouTube, porque como o algoritmo ele tem moldado coisas e tá chato. Porque aqueles seres humanos que tinham a liberdade de dar opinião, elas não têm mais, porque elas têm que falar somente o que o algoritmo quer, deseja, né? Porque senão ela não é encontrada, ela vive no ostracismo e ela depende disso, né? Ela depende. Então eu vejo um monte de... como se fosse uma manada mesmo, e até a forma como eu enxergo na vida pessoal, até a forma como eu abandonei uma carreira numa multinacional. Abandonei literalmente, fui abrir minha empresa, me ferrei, já contei essa história aqui no canal algumas vezes, mas eu não concordava como de fato a gente se mata o ano inteiro e aí ganha um aumento simbólico e nada acontece na nossa vida e a gente fica pagando um monte de imposto. Eu pensava diferente, eu fui tomar um caminho diferente. Mesma coisa aqui no YouTube, né? Eu já estou há 3 anos quase aqui no YouTube com Varanda Nerd, e eu falo aquilo que eu tenho vontade, quando eu quero. Agora, se eu não consigo postar, eu não posto nada. Mas eu enxergo o PS5 Pro, enxergo o PS5 de forma diferente, como todas essas pessoas estão dizendo. E aí, eu não sou um ser especial, de luz, ser mais inteligente, talvez eu seja até ignorante na minha forma de pensar, né? Para não dizer burro, né? Porque às vezes eu posso estar com problema, né? Mas eu queria falar com você aí do outro lado, para você acreditar mais na sua intuição, né? E pegar um pouco da história de vida. O que é a intuição? A intuição no colecionismo e na vida pessoal, para mim, é muito parecido. Eu lembro muito, agora a gente está falando do PS5 Pro, eu tenho um PS5 aqui, que eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês. Ele está até com um pouco de pó, preciso limpar, né? Ele é muito bonito, é o do Spider, um presente que eu ganhei do meu amigo Glaucio aí, serei eternamente grato. E eu vejo as pessoas hoje falando do PS5 e que não tem jogo, e que não vale a pena. E eu concordo também em certa parte que não tem jogo direito, que não sei nada. Mas eu faço uma analogia, eu faço um comparativo muito com o que foi o PS3. E aí eu quero pegar e juntar esse da minha vida pessoal, PS3 e PS5. Vamos ver no que vai dar esse liquidificador. Eu vou jogar tudo dentro do liquidificador, né? Vamos ver o que vai dar essa batida no liquidificador. Mas tomara que faça sentido para você. Né? Então eu tenho aqui um PS3 que eu consegui recentemente. Eu tenho 3 edições de PS3. Né? Eu fui atrás dessa daqui. Não é a com 4 USB, eu fui descobrir depois. Né? Eu queria ter um PS3 Fat funcionando. E eu lembro quando o PS3 saiu, né? Já faz aí quase 20 anos. Ele era muito caro. O hardware dele, o processador, a forma como ele foi desenvolvido, era muito difícil dos estúdios conseguirem desenvolver para ele. Então os jogos demoraram muito tempo para sair. Muito tempo. Então a Sony, em 2006, 2007, ela foi assim, ela tentou fazer algo muito inovador, muito acima do que tinha. Ele é muito superior ao PS2, ele rala o PS2. E o PS3 ele tem uma capacidade de imagem absurda.
absurda. E a Microsoft era muito fácil desbloquear o Xbox. Eu gosto muito do Xbox, muito mesmo. Eu tenho um 360, eu tenho uma coleção aqui. Eu acho incrível a imagem do Xbox. Só que o PS3 ele tem quase praticamente a imagem do Xbox com os exclusivos superiores. Eu gosto mais dos exclusivos da Sony. Minha coleção é mais voltada. E é interessante porque assim, o que teve de gente na época falando mal do PS3, falando que o PS3 não tinha jogo, que o PS3 era caro, que o PS3 era difícil. E aí, hoje, 20 anos depois, se você for colecionar um PS3, você vai ter os jogos que mais duram, porque a mídia dele é em Blu-ray. Então, assim, tem jogos meio que pararam de funcionar do PS3, aconteceu, mas é muito menos jogos do PS3 que pararam de funcionar do que do Xbox 360, muito menos, que são em DVD, né, que risca fácil e tudo mais, é muito menos. Então, a mídia é ótima, ela dura com os anos, é difícil de riscar o Blu-ray, o PS3 tem uma imagem, uma qualidade que você pode tranquilamente, assim, jogar um PS3 hoje e falar, meu, eu tô jogando um jogo que é pau a pau com vários hoje. Nossa, mas assim, tranquilamente, já fiz várias listas, eu já cansei de falar. Os jogos são baratos e a biblioteca dele é incrível. Só que o ser humano, ele é muito imediatista. Eu chego a pensar que numa jogada de xadrez, o ser humano ele não consegue fazer 3 jogadas sequenciais mentalmente, né? E a gente sabe que no xadrez, quem ganha é quem tem mais jogadas à frente, que consegue prever mais situações adversas e consegue mover e sabe trabalhar as peças. E eu acho que o ser humano, ele muitas vezes, ele não consegue enxergar um pouco à frente do primeiro e do segundo mês. E por que isso? Porque a gente vive num sistema em que a gente trabalha para receber no final do mês, E eu não consigo, com o meu dinheiro, eu não consigo chegar até o final do mês sem, queira ou não queira, começar a me endividar ou usar o cartão de crédito, né? É muito difícil, eu sei que para todo mundo é assim. Mas o sistema que a gente vive não nos permite a gente pensar um pouco mais além, né? E aí eu vou trabalhar um pouco mais para ver se faz sentido para você. E o que acontece? A gente pega e fala assim, o PS5 Pro, ele é um baita console, ele tem um hardware imenso, mas ele não tem jogo. Então é aí que os youtubers vêm e mostram, olha, a imagem melhorou, tem um pouco mais de luz, tem tudo mais. Só que de certa forma, ele vai falar, mas nesse jogo aqui do Spider-Man, que já saiu, melhorou um pouquinho. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue entender que... E aí eu vou me incluir nisso, tá? Porque eu tento quebrar esse paradigma pra mim. O que eu tô falando aí pra você, eu tô dizendo pra mim. São coisas que eu me vendo todos os dias para continuar fazendo o que eu faço. Então, a gente não pensa, eu não vi ninguém dizer que quando você adquire um PS5 Pro, você tem um console que tranquilamente você pode jogar sentado no sofá pelos próximos 10 anos e você pode jogar jogos de 10 anos atrás que saíram para PS4, entende? Você tem um console que ele tem 20 anos de história com alta qualidade, você tem 10 anos de PS4 para trás e você tem mais 10 anos à frente de tudo que vai sair. Porque provavelmente ele vai receber muito jogo, ele vai receber atualizações, porque ninguém entende que um console ele nasce, mas os jogos, os estúdios, eles demoram 5, 6 anos. Ninguém enxerga mais isso, todo mundo quer o imediatismo. Então, o que eu quero dizer com isso não é que vale a pena ou não comprar um PS5 Pro, mas quando você compra um videogame, quando você escolhe, por exemplo, foi isso que eu pensei assim, quando o Glaucio me deu uma parte, eu ajudei a pagar outra parte desse console. Quando você pega esse console aqui, você tem, no meu caso aqui, eu tenho a seguinte visão dele, eu vou te falar, ó. Primeiro que é uma edição do Spider, eu sei que ela vai ficar cara. Então o meu patrimônio ele cresce por ele ter essa edição. Se eu cuidar bem, certinho, ele vai só crescer. E batata, ele já valorizou, mesmo saindo recentemente. Depois, você tem o quê? Ele é retrocompatível com o PS4. Então eu tenho toda a biblioteca do PS4, que é excelente, com gráficos um pouquinho melhores nessa aqui, né? Ele roda um pouco melhor que no PS4 e esquenta menos que no PS4 Pro. Então eu consigo o quê? Ter 10 anos de história de PS4 nessa daqui. E eu tenho os próximos 10 anos de jogos que irão sair para ele. Então eu tenho 20 anos num hardware que para mim tá ok. Entende? Eu não tenho uma televisão muito melhor para poder ver um gráfico muito melhor. Eu não tenho essa visão. Então, quando você adquire um console, quando você traz algo para sua vida,
Você tem que pensar num projeto, você tem que entender que aquilo vai ser sua diversão facilmente por 10, 15 anos. E é isso que me move na vida, é isso que me faz enxergar diferente. Então a pessoa que está adquirindo um PS5 Pro hoje, ela está se endividando, né? Porque se ela é brasileira, na maioria do Brasil a gente não tem dinheiro, né? Mas ela está se endividando por uma coisa que ela vai poder usar por 10 anos. E eu acho que eu nunca consegui, de fato, externar isso para você aí do outro lado. E cada dia que passa, cada vez que eu vejo que o que eu plantei lá atrás, em 2020, quando eu arrisquei tudo que eu tinha numa pandemia, né, tudo que eu não tinha numa pandemia, não ter emprego, a querer me expor, tudo que eu plantei lá atrás, então 4 anos depois faz mais sentido, né? Então a mesma coisa, quando você adquirir um console, quando você adquirir um item se você pensar dessa forma, além do próximo mês, entendi, falar assim, não, tudo bem, eu não tenho muitos jogos hoje, mas você já jogou a biblioteca do PS4? Você já jogou os jogos que saíram para PS5? Você já jogou tudo? Porque assim, se você é um youtuber, você ganha jogo, você ganha código, é o seu trabalho, você precisa fazer aquilo. Agora, um youtuber de sucesso, porque eu não sou youtuber, eu uso esse é um canal de comunicação. O YouTube é um canal de comunicação que eu tenho, e talvez seja o único canal hoje que eu tenho para falar com meus filhos, né? O único. Então eu não tenho outros canais, é muito difícil, né? Não vou explicar minha vida pessoal, mas esse é um dos poucos canais que talvez a minha mensagem chegue. Então, se você conseguir enxergar além do próximo mês, ou além do que o youtuber Zezinho está falando, ou além do que... se você fazer um planejamento de vida, vai fazer muito mais sentido. Muito mais sentido você entender se vale a pena ou não. Porque aí você vai o quê? Vai sair um GTA 6, vai sair esse jogo do Black, eu não sei pronunciar, o jogo do macaco. Aí tem coisas que podem vir. Eu não sei tudo que a indústria vai trazer. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito feliz com o PS5, mas muito feliz, parece besteira, que é um jogo de PS2 ali, mas a coletânea é do Marvel vs Capcom. Pra mim é sensacional, eu poder jogar num controle DualShock, assim, que é muito bom, uma coletânea que ficou excelente, que eu posso jogar online, deitado no sofá, ou deitado na minha cama, de boa, podendo jogar com toda a tecnologia que oferece hoje, um jogo do passado, conquistar troféus, e pra mim tá tudo bem, tá tudo bem. Se você enxergar que você tem uma máquina que ela é capaz de suportar jogos desde o PS1 e vai jogar jogos de 10 anos à frente, você vai entender de forma diferente. Essa é a pegada, é isso que eu queria falar com você aí do outro lado. Eu espero que, de certa forma, eu tenha conseguido passar a mensagem para você do que eu penso para minha vida. Porque na vida, o que eu penso é isso, a gente tem que parar de enxergar com a ótica dos outros, a gente tem que ver, temos que enxergar com a nossa ótica, a gente tem que enxergar o que faz sentido pra gente. Porque aí você vai saber moldar a sua vida para o que você quer para depois, né? Então um console, um item para sua coleção, uma decisão que você vai tomar, eu juntei tudo joguei tudo dentro do liquidificador, mas isso tudo para sua vida é muito interessante. Por exemplo, eu trouxe aí, como eu falei, do PS5, né, do Spider, porque é uma edição que valoriza, que é atual, e eu me divirto, entendeu? Então é isso, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo, muito obrigado por cada comentário que você deixa, pelos likes, pelo incentivo que eu recebo, tá? Faz toda a diferença pra mim. E eu peço desculpa aí por muitas vezes eu ficar distante e não postar nada. Mas se você quiser acompanhar um pouco mais, tem meu Instagram, que é Varanda Nerd Oficial, tem TikTok e tem aqui no YouTube também. Um abração e até o próximo vídeo.